Com um bom chimarrão na mão, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mateando Cast, um podcast que a gente fala sobre transformação, conexões e boas ideias. Eu sou Lorena Kuhn, advogada trabalhista e empresarial. Eu sou Alexia Quevedo, advogada especialista em direito de família e na defesa de mães e mulheres. E esse é um podcast realizado por duas advogadas que compartilham seus desejos, seus anseios, seus medos, suas inseguranças e também aprendem muito com os convidados que a gente traz aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito inspirador. É uma dupla, né? Um casal de empreendedores do Ubra, uma empresa muito bacana aqui da cidade, que a gente tem muita honra de ter como parceiros do Mateando, e a gente vai saber um pouco mais da história desse casal tão querido. E como eles conciliam essa empresa de tamanho sucesso, que faz a diferença nas nossas vidas, e também como eles conciliam a construção dessa empresa com um relacionamento duradouro, sólido, lastreado em respeito e em muito amor. Esse tema nós pensamos em alusão ao mês de junho, que é o mês dos namorados, então faz todo sentido que vocês estejam conosco aqui hoje para conversarmos sobre esse assunto. Acompanhe o Mateando com as advogadas no @mateandoadv e também nos nossos perfis pessoais, @lorenakuhn.adv e @alexiamquevedo. Lá no nosso Instagram você vai ter acesso aos cortes dos episódios, também aos nossos conteúdos semanais, que a gente tem lives com outras pessoas também ao vivo lá no Instagram, o nosso clube do livro e os demais episódios que a gente faz, episódios gravados também sobre conteúdos jurídicos, porque afinal a gente nunca esquece, nós somos advogadas, isso, né? E a gente honra isso, a gente também traz assuntos relacionados ao direito, os vlogs também dos bastidores, nossa rotina, tudo isso e muito mais. E a gente não estaria aqui se não fosse o oferecimento, né, o patrocínio dos nossos patrocinadores, né, que estão nossos parceiros que estão conosco nessa jornada, né, Alexia? Sim, exatamente. Especiais, né, e fundamentais para que o Mateando Cast fosse uma realidade e nós pudéssemos estar aqui com vocês hoje. Então, o Mateando Cast é um patrocínio de Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia, Clinic Art Beauty, expert em procedimentos de alto padrão, Storymaker Vitória Rodrigues, que está aqui nos bastidores trazendo tudo para vocês, né, transformando sua marca com um visual autêntico e estratégico, cuias personalizadas, né, bombas e enfeites para chimarrão, a nossa térmica personalizada da Cimarrão Campeiro, afinal de contas não é só sobre chimarrão, também é sobre amor, limpeza de pele e massagens por Leonardo Moreno da Skyline Autocuidado e Bem-Estar, Stylist e imagem pessoal com a Raíza Ramos, que transforma a sua imagem para refletir quem você é de verdade. Designer de marcas, identidade visual por Érica Baggio, ela que faz essa design com autenticidade e exclusividade em cada traço. Beleza por Mary Kay, que faz através das diretoras Gracélia Aguiar e Verônica Pereira. Semijoias Ananda, a gente toda trabalhada nela, que são detalhes que transformam o básico em extraordinário. E a gente não estaria aqui se não fosse o Ubra, que é justo, correto e seguro. Então, como nós falamos no início desse episódio, nós pensamos nesse conteúdo, pensamos nesse tema em alusão ao mês de junho, mês dos namorados, ao dia dos namorados. Então, temos um episódio super especial com o Thiago e com a Ana, do Ubra. Um aplicativo de transporte que agora, né, mais do que nunca faz parte da nossa realidade, está no nosso dia a dia, na nossa rotina e é um destaque aqui na nossa cidade. Com certeza, e daqui a pouco são projetos futuros em outras cidades também, né? Eu já pedi Ubra em Santa Maria, tu faz aqui uma hashtag, quem é de Santa Maria, bota aqui, hashtag Ubra em Santa Maria. E o que falar do Thiago e da Ana, né? Esse casal maravilhoso, que sempre quando a gente procurou eles, nos receberam de braços abertos. E junto com o Luke e os filhos deles lá de Santa Maria também, né? E é muito gratificante ter vocês conosco, porque é uma energia única, né? Quando a gente se conheceu, logo a gente já se conectou, já teve um bom... uma boa relação, né? Um bom diálogo. E a gente agradece muito. Então, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco. E falem um pouco, então, da sua jornada, da sua história. A gente quer saber um pouco mais do Ubra. Meninas, muito obrigado. Ainda bem que teve os patrocinadores. Porque eu tava quase chorando. A emoção vem, né? Uhum. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, né, por tudo. Por nós estarmos hoje aqui. Com certeza. Bom, falar de negócios é impossível, até quebrando um pouco do protocolo. Porque sempre quando eu inicio qualquer bate-papo, eu agradeço aos motoristas olhando para a câmera. Porque o nosso dia a dia sem eles não existe. O Ubra não existe sem motorista. Então, gente, obrigado. Vocês aí na rua fazem toda a diferença para o nosso negócio.
E diante de vocês aqui agora, que bom, que bacana ver vocês trazendo outros temas também pro podcast. E eu hoje, junto com a dona Ana, é um desafio, gente. E que desafio, né? Como é que empreendeu ao lado do Thiago, Ana? É um desafio. É a palavra. A palavra-chave é um desafio. Porque empreender já é, né? Se a gente for falar hoje sobre empreendedorismo, é um desafio geral. Mas empreender ao lado do marido ou do lado da esposa, isso redobra ou talvez triplica. Mas tudo vem de um conhecimento, de muito diálogo e organização no dia a dia. É a palavra-chave. A gente ter aquela organização de você vai fazer determinada coisa e eu vou fazer outra. Mas sempre unindo-se tudo, né? Cada um com as suas responsabilidades. Tem aqueles arranca-rabo, né? Mas sempre. Qualquer relação, nenhuma relação é perfeita, né? Não tem como ser uma coisa assim... eu digo, fantástico mundo de Bob, né? Que nada acontece, é tudo perfeito, lindo e maravilhoso, só que a vida real, ela é bem diferente, né? A gente se puxa muito, Alexa. O que acontece? Tanto ela é muito criteriosa com aquilo que tem que ser entregue, bem como eu também sou criterioso em cima daquilo que ela faz. Então, a gente se cobra muito. A gente se cobra muito diariamente para que as coisas aconteçam da melhor forma. E desde o relacionamento nosso com os motoristas, desde o relacionamento nosso com as colaboradoras e os colaboradores, enfim, para estar fazendo cada engrenagem de dentro da empresa funcionar. Eu costumo dizer assim, finalizou o mês de março, mais um mês recorde que a gente teve de produção dentro da empresa. Perfeito, eu consigo enxergar cada engrenagem que aconteceu, que girou para que nós chegássemos naquele resultado. Agora, o que precisamos fazer em abril para aquela engrenagem virar mais e nós escalar melhor esse negócio? Então, estamos chegando em Santa Catarina. Então... eu vi nas redes sociais da Ana, fiquei muito feliz, fiquei assim, realizada. Parecia uma vitória minha, sabe? Porque eu sempre digo que Deus, ele une as pessoas da maneira certa. Então, ele coloca cada pessoa na nossa vida e aquela pessoa, às vezes ela vem pra agregar, às vezes ela vem pra gente entender o que a gente não merece, o que a gente não quer, né? E quando nós nos aproximamos do Ubra, foi algo muito... parecia simples, parecia que já era pra estar ali, né? Parecia que vocês já existiam na nossa vida antes, assim, porque o diálogo foi muito bom, a recepção de vocês conosco foi maravilhosa, porque nós trouxemos um projeto pra vocês que é o nosso filho, né? Que é a nossa... que a gente tem muito cuidado, e vocês têm esse mesmo critério com a empresa de vocês, né? De ter esse cuidado. Então, todas as pessoas que nós pensamos para trazer como parceiros do Mateando, como apoiadores do Mateando, desde a roupa que a gente veste, até o docinho que a gente come, até o parceiro que tá passando no telão, são pessoas que precisam ter o mesmo propósito, né? E valores muito unificados, assim, e trazer as coisas, fazer as coisas de uma forma correta. E desde que conheci vocês, conheci a empresa de vocês, conheci vocês como casal, quando vi que a Ubra ia pra Santa Catarina, eu fiquei feliz, sabe? Eu fiquei contente, porque eu pensei assim, que legal, né? É tão bom a gente ver quem a gente gosta vencendo e dando certo. Não, e pra conseguir esse resultado, com certeza vocês tiveram que organizar muito, ter gestão de tempo, gestão financeira, né, de liberdade, enfim, para vocês conseguirem dar maior liberdade para as pessoas que trabalham aqui, manter o trabalho girando para conseguir escalar para um novo espaço, né, um novo local. Como é que tá sendo essa transição para vocês? Você falou tudo e a Ana complementou ainda antes, né? A gente está conseguindo agora deixar o nosso negócio delegando funções para algumas pessoas. Então, a gente promoveu uma colaboradora aqui em São Gabriel para ela ser gerente da unidade de São Gabriel. Até tivemos um evento ontem que foi totalmente organizado por ela. Claro, o Thiago e a Ana estavam nos bastidores ali. Bastidores. Ela foi peça fundamental, desde a autorização para nós estarmos onde estávamos, até a execução. Então, o Thiago estava ali, opa, isso está errado, peraí, vamos corrigir isso. Então, a nossa experiência veio para somar no evento dela, mas foi algo delegado para ela, que ela foi lá e organizou tudo. Josi, parabéns. Que legal. E para ti, Ana? Eu costumo sempre dizer, e é bem claro isso, vocês podem ver em que eu não apareço muito
Né? Reforçando que hoje, assim, eu tive que fazer uma preparação para estar aqui, né? E Já tá falar arrasando, já tá arrasando. que a cabeça pensante, né, de tudo que acontece é o meu esposo. Né? É ele que pensa, é ele que traz, é ele que faz ali, mostra no papel e acontece, né? Junto dele, vem para junto de mim, a gente conversa, e uma mulher, quando se torna, né, estar do lado do esposo, ela edifica, né? Ela precisa ser sábia e edificar todo aquilo que ele traz. E é dessa forma que nós, tanto em nossa família, quanto dentro da nossa empresa, que a gente faz. Não digo que só ele pensa, né? Eu também. Claro, né? projetos, né? Essa Não, maioria mas das acontece vezes. E é algo que eu procuro também já descentralizar. Eu percebo que ser centralizador pode ser um problema Eu sou assim. dentro do nosso negócio. Pesa Com demais, certeza. né? Então, agora com a promoção da Josi, por exemplo, ufa, sabe? Eu já consigo ficar mais solto para a operação do Ubra no Brasil. Muito em breve a gente chega em Santa Maria. Vai ser muito legal. A gente estava falando, né? Verdade. Então, Mas para isso, essa relação se construir, tem que ter muita confiança também em quem vocês estão depositando essa tarefa, né? com certeza. Encontrar as pessoas certas, né? Exatamente. Com certeza. Então, a nossa empresa, ela cresce tanto, ela vem crescendo tanto, graças a Deus, mas esse crescimento, a gente consegue enxergar as pessoas corretas para estarem naquele lugar. E quando eu contratei a Josi, eu já falei assim, essa menina, ela tem talento, eu não posso perder ela. Eu preciso fazer ela respirar o Ubra da mesma maneira que eu respiro para mim poder dar uma responsabilidade a mais para ela. E ela vive o Ubra, ela levou o Ubra para dentro da casa dela. O filho dela bota a camiseta. O marido já colocou a camiseta. Enfim, é uma família que não só depende do Ubra financeiramente, mas já ficou afetivo esse negócio. Abraçou o projeto, Abraçou né? o projeto. Exato. Então, como não olhar para ela com essa confiança e falar, Josi, você precisa agora se preparar para ser isso aqui. Então, vamos se portar agora dessa maneira e nos posicionar que você vai ser a nossa líder aqui. Semana que vem a gente já está indo a Araraquara e vamos dar o pontapé inicial na nossa operação lá. Já temos um grupo de 40 motoristas. Imagina! Muito Nossa! diferente do que foi em São Gabriel, por exemplo, que a gente iniciou com 15 motoristas. E lá a gente já está iniciando com um número quase 3 vezes maior. Então, é estruturar o negócio lá da mesma maneira. E se for para entregar um dia para franqueado, já vai estar muito pronto isso para Araraquara e Arroio do Silva, porque são cidades Próximas. juntas, está pronta para um investidor estar trabalhando no futuro. Com certeza. Nossa, e Arroio do Silva, lá tem um déficit na parte de motoristas de aplicativo enorme, porque eu tive lá no verão e, meu Deus, é bizarro, assim, a estrutura lá dos aplicativos que não são bem fiscalizados, como ao contrário que o Ubra é um déficit muito grande e realmente vai dominar, vai transformar aquele local, né? Eu costumo falar que onde nós chegamos, a gente chega para revolucionar o mercado. A gente Exato. chega para levar aquele idealismo nosso, do relacionamento próximo, mostrando dentro dos 3 pilares, aquele justo, correto e seguro que passa quase toda hora aí na tela. Então, é aí que a gente ganha confiança, tanto dos motoristas que vão estar trabalhando feliz. Outra frase que nós temos, o Ubra é feito de pessoas programadas para vencer. Então, é isso que eu preciso plantar na mente de cada motorista. Ele vai estar se desvinculando de uma multinacional que explora ele todos os dias e vindo para uma empresa que valoriza ele todos os dias. Então, é aí que ele vai estar trabalhando feliz e replicando isso para o passageiro. E quando o passageiro chama, vai aceitar uma corrida mais rápido. Ele vai chegar no destino com toda aquela eficiência que vocês têm toda essa experiência e eu fico tão satisfeito em saber
que vocês usam o nosso aplicativo e falam tão bem Não. que eu quase chorei. Eu falo assim, ó. A gente se emociona, realmente, assim, porque em um curto período de tempo. Se formos falar em tempo, faz o quê? 6 meses. Sim, Exato. é muito rápido. É bem como quando vocês falam, né? É um bebezinho que vocês estão ali, todo cuidado, aquele carinho. A nossa empresa também, ela é um bebê. Aqui E olha em São a Gabriel, proporção, né? Então, esses números, esses feedbacks que a gente recebe, que nem eu sempre costumo relatar, enche o coração, transborda de alegria, né? Cada palavra ou cada mensagem ou ligação que as pessoas ligam para nos falar sobre a nossa empresa, e que isso é uma emoção que transborda. Com certeza. Claro que diante de todos, né, esses elogios, a gente sempre pega e diz assim, não, a gente precisa focar o que mais que a gente pode melhorar. Sabe aquela historinha que, da mesma maneira que o elogio pode te travar, a crítica também pode te travar. Então, é pegar tudo para somar e fazer melhor. Ponto. Exato. Vamos e seguir. Sim, sempre tem Perfeito. algo Quando a a gente melhorar. conversa no nosso grupo de WhatsApp, não tem o Thiaguinho com o carrinho lá e seguimos. Bora. Vitória, cuida disso pra mim. Seguimos. Não, Mas porque a eu gente- já deleguei pra Vitória fazer aquilo pra nós. Sim. E a decisão que ela seguimos. tomar vai estar tomada. Sim, porque vocês encontraram as pessoas que têm os valores próximos, né? Parecidos e muitas vezes idênticos. Então, quando tu delega aquela tarefa, é muito mais fácil delegar e entregar. Porque eu sei que aquela pessoa vai fazer tão bem, às vezes até melhor do que eu faria. Exato. Né? Até melhor do que eu faria. Porque então, é uma visão diferente, né? Por mais que a gente pense, a pessoa que chegou, por exemplo, falando da Vitória, né? Que ela Vamos é à frente, contextualizar para o pessoal, né? A história foi a seguinte: nós fizemos visitas a todos os parceiros no início do ano para conhecer os seus espaços, né? Reconhecer também, porque alguns nós já éramos parceiros desde longa data, e fomos conhecer o Ubra. E juntamente conosco estava a Vitória, que é a nossa filmmaker, que está acompanhando todos os bastidores do Mateando, da gravação do MateandoCast, enfim. E a Vitória foi conosco filmar os nossos bastidores. E dali surgiu uma linda parceria da Vitória com o Ubra. E quando nós vimos que a Vitória estava com vocês, a gente se mandou, assim, o print na hora. Olha aqui. Porque é sobre isso. É sobre isso, Quando o a nosso gente trabalho viu o é sobre story dela, isso. não lembro até hoje, né? Dela indo pra lá, né? Com o aplicativo, né? Aquilo a gente é sobre isso, Mateando, né? É sobre essas conexões que a gente faz, é sobre as parcerias, vocês também com o JC Studio. Então, pra nós, enche o nosso coração, né? Fazer essas conexões das pessoas que talvez não iriam Não se se encontrar ou não demorariam mais pra se conhecer, né? A Sim. gente fazer essas conexões é muito bacana. E acontecer mais rápido, que nem agora eu mostrei, né? Arrepiou. Alex ali falando, né? Eu arrepiei, porque era tudo centralizado. O Thiago amanhecendo, às vezes virando noites, fazendo mídia, né, para colocar, porque todo dia era uma mídia diferente. E é importante E estar. é muito importante, não só agora, porque de um tempo para cá, e cada vez mais forte vai ser isso. Se tu não alimentar uma rede social da tua empresa, ou até mesmo da tua imagem, tu fica apagado. Tu não aparece. Com certeza. Né? E essa tendência, não sei se seria Com essa certeza, palavra, né? sim. Tá cada vez mais impulsionada, e se não tiver alguém cuidando, né, para que isso, né, alinhe-se, às Sabe vezes tu não aquele consegue. negócio, primeiro a gente começa. Depois a gente Depois a gente melhora. Primeiro a gente começou. E aí a Vitória chegou e super melhorou. Não, Agregou muito. agregou muito. Agregou muita muito. gratidão a Lorena e a você, Alexia, porque quando ela entrou, assim, eu olhei para ela, assim, e ao mesmo tempo que eu queria dar atenção para vocês, naquele primeiro momento, e eu olhando para ela, e quem é essa menina? Pensando assim, e daí quando vocês saíram, eu perguntei, mas quem é ela? Né? Eu falei, E eu já daí- falei com Pode deixar que eu já dei o jeito. Não, a gente ficou muito feliz, sabe? Porque quando a gente pensou nisso de ter parceiros e de tirar... A gente fica emocionada, né? Porque é realmente sobre isso. Então, se terminasse hoje, a gente estaria satisfeito porque a gente alcançou o propósito de conectar pessoas, né? É tomar um chimarrão junto, é conectar histórias, é conectar pessoas, é fazer pontes. É isso, acho que o Mateando é uma ponte. E a gente conseguir fazer isso funcionar e ver como a Vitória agregou pra vocês, como vocês agregam pra Vitória, como vocês agregam na nossa vida,
Aí eu digo assim, ó, eu sou a garota propaganda, porque eu falo pra todo mundo. Tu já conhece o Ubra? Já baixou o aplicativo? Não, e a Alexa, ela é Olha que já maquiavélica. chegou uma marcação no nosso Instagram lá. O rapaz falando assim, eu não me lembro o nome do rapaz agora, mas ele falou assim, utilizei o Ubra, marcou nós, porque a Alexa... Não, gente, todos os dias eu faço a palavra. Tu já baixou o Ubra? Tu já baixou o aplicativo? Porque assim, ó, baixa. Depois tu conversa comigo, entende? Porque depois que tu baixar, tu vai amar, não tem. Não, e a Alexa é maquiavélica? Ai, eu digo isso. Sabe o quê? Vou contextualizar. Eu digo isso. Vamos lá, Ela Lorena, pega vamos os lá. aplicativos e ela não fala, né? Que ela conhece vocês, que ela tem relação. E começa aqui, ó, a fazer várias perguntas pros motoristas. E o que vocês acham? Que não sei o quê? Como é que é? E eles sempre falando muito bem, elogiando. Ela sempre me relata isso. Elogiam, falam super bem, falam dos descontos que conseguem com a gasolina, falam dos planos, dos benefícios, de toda essa evolução que teve. E isso é muito legal, porque a gente também tem aquela prova real de que realmente, sabe, é aquilo se sustenta, né? Sustenta o que tu propaga. Né? Exato. Não é só o que a gente fala, é o que real acontece, né? É verdade. A gente muda a vida de pessoas, Uhum. né? Relatos que a gente já teve. Até poucos dias também eu não sabia. Chegou uma motorista assim muito emocionada e me relatou. Inclusive, ela fez um depoimento pro Dia da Mulher. Foi às mídias, né? Que é muito gratificante e que foi assim, eu chorei com ela. Eu e ela, a gente se abraçou lá no escritório e choramos, né? Porque ela relatou que ela estava doente, depressiva, com insônia, com vários fatores, assim, que ela já não tinha mais controle, né? Daquela situação. E tomando remédios, buscando soluções e não tinha. E trabalhando Aí, conosco, ela isso. se Aí ela sentiu veio. útil e dia após dia Teve um foi propósito. vencendo o problema dela e teve um propósito, bem como você falou. E hoje ela fala abertamente do que ela passou e coloca nós na história dela. Então isso é muito gratificante. Algo que eu tenho como um lema pessoal, sabe? Em outras entrevistas até já comentei que enquanto o meu trabalho ele for transformar cidades e dignificar pessoas, eu nunca vou parar. Eu vou continuar sempre. E escutar o depoimento da Cleo. Cleo, um abraço, beijo. Cleuzinha. É a prova de que isso acontece. E algo que eu já falava também bem lá no passado. Ninguém escolheu ser motorista por aplicativo. Às vezes é um vendedor que não deu certo, chegou num momento que explodiu. E a alternativa que ele teve foi ser motorista. Então, estar motorista não tira ele o título de ser um bom vendedor. Sim, mas se encontrar como motorista numa empresa que valoriza ele, faz ele continuar sendo motorista. Então, é aí que entra a mudança na vida das pessoas, a dignidade que a gente leva para eles ao gerar renda todos os dias. E essa transformação é muito satisfatória para nós. Com certeza. Eu já tive clientes que são minhas clientes no escritório que estão passando por certa dificuldade financeira, assim, e elas me disseram, nossa, que legal essa empresa, eu vou entrar vou entrar em contato com eles. Como é que eu faço para falar com eles, para daqui a pouco eu virar motorista, eu trabalhar com eles, né, encontrar uma forma de crescer na empresa, enfim. Aí eu passei o contato de vocês, tudo, e fiquei muito feliz, sabe? Porque imagina só, conectar as pessoas, assim, e auxiliar, né? Porque é isso, através do nosso trabalho, nós conseguimos dignificar famílias e auxiliar famílias, né? Não, e eu vejo que muito isso é pelo tratamento humanizado que vocês estão. Porque é diferente dos outros aplicativos de motorista, porque eles não têm esse apoio, essa questão, faz um jantar, faz um encontro, faz uma conexão, faz um momento ali pra vocês agregar, tá sempre à disposição, um escritório, né, no centro da cidade, tem, né, esse suporte junto com eles. Exato. Então é aquela tensão, né, demanda muito de vocês, com certeza, né, e cada vez mais a gerente nova agora promovida, né, mas é isso que é o diferencial, né, é o propósito de vocês também. Eu sempre digo assim, que a nossa localização ali na Tristão Pinto é um escritório, é a empresa. Que no momento a gente dorme na empresa, porque aquilo ali, aquele espaço é a que a segunda gente casa construiu, do motorista. é a segunda casa do motorista. E dos motoristas e das motoristas, né? Porque ali eles têm um espaço onde eles chegam, eles têm o suporte para qualquer coisa que eles queiram tirar dúvida, né? Eles têm uma cozinha, né? Eles têm um
pátio no fundo daquela casa maravilhosa, se eles quiserem entrar e passar e ficar lá, por exemplo. Eu tô cansado, quero relaxar. Vou respirar, quero respirar Descansar um pouquinho, fazer um intervalo do almoço, Isso. alguma coisa assim, Tem nesse uma sentido. cozinha ali com todo o básico, assim, que nem eu digo assim, tem forno, micro-ondas, pia, geladeira, frigobar, tem tudo ali para que eles possam deixar um lanche ou ir fazer um lanche, aquecer ou até mesmo fazer uma torrada ou ir tomar um café, que eu sempre tenho um cafezinho passadinho lá, né? Vocês estão convidados para tomar um cafezinho uma hora lá conosco, vamos lá, né? vamos. Comer um bolinho também, né? Porque só... Então, assim, todo esse espaço que a gente tem ali não é nosso. É para todos. Todos os motoristas, todos que estão ali. Foi criado e feito pensando neles, né? Então, é o nosso diferencial. É a nossa maneira de dizer, venho até aqui, que além do nosso suporte, vocês têm todo um apoio estrutural para que não precise, por exemplo, vou almoçar, mas moro lá em tal lugar. Vem aqui. Não, tá ali no centro, né? Perto dos... Sai dali e pega já o cliente, né? Que tá esperando, né? O passageiro, então... Exatamente. É um diferencial grande, realmente, porque é diferente do que a gente encontra, né? E é os valores de vocês também, em conjunto com tudo isso que faz o que ser o que o Ubra é, né? Exatamente. Esses valores, eles não nascem da noite para o dia. Eu sempre digo, isso é construído de uma raiz, de uma base familiar, né? A gente traz, né, com a gente vai cada vez mais aperfeiçoando Não isso. tem como, eu acho, desvincular, mesmo que não seja... Por exemplo, nos nossos casos aqui... nós somos a nossa empresa, né? A nossa imagem que vende o nosso serviço, assim. Vocês já são uma empresa maior, graças a Deus, que tem esse setor comercial, enfim. Mas não tem como a gente fazer uma empresa que não tenha os valores parecidos com o que a gente, pessoa física, defende. Não tem como. Não prospera. Não prospera, desvirtua completamente. Então, querendo ou não, qualquer negócio que tu vá fazer, seja advocacia, seja o Ubra, seja o que for... vai ter um pedaço de ti ali. Porque aquilo ali nasceu de ti. Não tem como, então, eu advogar e fazer uma advocacia que não seja transparente, que não seja honesta, que não seja verdadeira, né? Que não seja justa, que não venha de você aquilo ali, exatamente. Né? Mesmo que eu tenha outras pessoas trabalhando no meu escritório. Essas pessoas precisam ter os mesmos valores. Porque senão ali não vai prosperar. Com certeza. Exato. É a mesma linha de raciocínio. Dentro da nossa empresa é exatamente isso. A gente busca sempre frisar, sabe, meninas, que... ali é uma empresa familiar. Não é só uma empresa de mobilidade urbana, entende? Ali é transportar sonhos, pessoas que estão indo ou para o seu trabalho, ou para uma entrevista de emprego, ou seja, para onde for elas estão indo. São pessoas reais, com sentimentos reais e que estão buscando algo para automaticamente também se realizar. Com né? certeza. Então, dentro disso, a gente precisa ter pessoas felizes, né? E com todo construir aquele... um clima, né? A gente precisa construir um clima organizacional, por mais que os motoristas não são funcionários, mas a gente precisa, de certa maneira, implantar uma cultura que eu, bem descontraído, falei antes, que somos programados para vencer, ponto. E como que eu trabalho com o motorista para ele se autoprogramar para vencer na função dele? Então, é dessa maneira. A gente precisa valorizar ele, para que economize lá na operação dele, dentro do carro dele, seja comprando um pneu, seja abastecendo o carro todos os dias, para ele que ele se sinta leve, para que ele trabalhe e movimente a cidade com o nosso aplicativo da melhor maneira. E, Thiago, como é que surgiu a ideia inicial? Contem pra nós, como surgiu a ideia inicial do Ubra? E agora que vem... não, agora que tu pode Agora você tá me deixando nervosa, contem, que isso? O Ubra existe há 2 anos, né, meu amor? Isso, o Ubra, eu participei do projeto inicial dele, mas não diretamente. Eu trabalhava em uma empresa de mobilidade, que ela era líder nacional nesse segmento. Construí, basicamente, essa empresa junto com a diretoria. Então, tive um time que me ajudou muito lá no início. Em Santa Maria, nós éramos líder de mercado. Depois que a gente
Fez aquele negócio em Santa Maria, eu multipliquei por todo o Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Daí, diante de algumas coisas que não foram tão bacanas, e a gente vai identificando o ideal que a gente procura para nós, o nosso propósito, aquilo que a gente vê que é certo ou errado, eu procurei o mais certo e vim compor o time do Ubra. E foram 2 anos que o meu sócio James falou, vem pra cá, vem pra cá. E ele aqui no meu ouvido, né? Então, eu trabalhava, né? Numa empresa. A Ana era gerente de um pet shop lá em Santa Maria. Ah, tá tudo explicado, então, por que a gente gosta. Porque eu e a Ana, assim, ó, se vocês abrirem o nosso direct no Instagram, é cachorro, e a preciosa, e é assim, o Luke, os nossos filhos de 4 patas, e esse é o nosso diálogo, entende? Gente, tá tudo explicado. Stories lá em Santa Maria, e daí eu, meu Deus, o que houve com a Preciosa? Nem perguntei como você tá. Não, a Preciosa. Foi assim, ó, na hora. A primeira coisa que a gente se identificou foi esse amor pelos nossos animais de estimação, né? Que são parte da nossa família. Eu costumo dizer assim, desconfia de pessoas que não gostam de animais. E não é pelo fato que eu trabalhei quase 5 anos dentro de uma empresa de pet que eu gosto hoje de animais. Eu venho desde a minha infância, né? Então, eu me criei próximo dos animais, né? Então, isso é algo que... né? Faz parte de ti. Faz parte, né? De mim, né? Cuido, amo e protejo e defendo. Também. Com certeza. Mas voltando lá, daí Então, o James aqui no ouvido dele e ele aqui no meu ouvido. então, tudo que a gente fez por outras pessoas, por que a gente não pode fazer por nós? Com certeza. Então, nesses 2 anos, também me preparei financeiramente para que isso acontecesse. Outras coisas paralelamente aconteceram. E daí a gente, chegou o nosso momento. O que vamos fazer? Ana, o que tu acha de uma loja aqui em Santa Maria, uma ótica, alguma coisa que a gente abra a porta às 8 da manhã, chega o final do dia, a gente baixa a porta, vai ser mais tranquilo. Thiago, tu trabalha com aplicativo há 7 anos. Aproveita esse conhecimento, A homem. expertise dele, meninas, é muito forte, é muito grande quanto a isso. Então... não existia aplicativo nacional quando eu comecei com isso. Hoje existe inúmeros aplicativos nacionais. E não existia. Foi criado um aplicativo nacional para concorrer com grandes players, como Uber e 99. Lógico. Daí passou-se 2 anos, eu tinha por contrato que por 2 anos eu não podia trabalhar em outro aplicativo, vendi consórcio, voltei para o mercado financeiro, porque eu fui bancário muito tempo. Então, trabalhei com consórcio, com consignado também. Maquininha de cartão. Eu tenho renda recorrente de consórcio e das maquininhas de cartão até hoje, pelo trabalho que eu fiz nesse período de 2 anos. Mas, daí, diante dessa decisão que eu e a Ana tomamos, vamos ir pro Ubra, então. Vamos trabalhar com o James. Perfeito. Para onde vamos? Eu falei, eu tenho uma cidade. Na realidade, nós tinha 3. Mas... Escolheram São Gabriel para ser a primeira, então. Exato. A nossa cidade, né? Exato. Aí as pessoas perguntam, né? Conhece alguém? Né? Indicação, não. Não, e eu acho que isso foi a melhor coisa que teve pro nosso negócio como um todo. Porque o Ubra, quando a gente chegou, por mais que ele já tinha operações em Vacaria, em Santiago, em Teotônia, operações bacanas, que tem um volume bacana de corridas. Ele não tinha um modelo de negócio bem desenhado. E eu, com a minha agência, a gente desenhou um modelo de negócio. Porque nos últimos anos eu também já vinha trabalhando, modelando negócios para virar franquia. Então eu modelei o negócio. Eu falei, agora chegou o momento de nós construir uma cidade modelo. Não podia ser Cruz Alta, porque eu ia ser o Thiago, filho do Fogaça, que estava levando um aplicativo para lá. Não, eu não queria usar
o nome da minha família. Eu não queria ser o filho do Fogaça levando um aplicativo. Queria ser o Thiago Fogaça levando um aplicativo para algum lugar. E não é a Ana, filha do Vital, da dona Sônia. Não, a gente precisava de uma cidade nua e crua. Nossa, Thiago, mas é muito ousadia tu falar que São Gabriel não tem um aplicativo. Tinha. Mas não tinha um modelo de negócio executado em São Gabriel da maneira que a gente tem desenhado para ser o modelo validado para dar certo. Exato. Agora, outra modéstia é foda. Desculpa o palavrão. Aqui tudo é permitido. Não tem outra forma, né? As palavras. Então, Sim. diante disso, nada melhor que esses 180 dias. 6 meses de trabalho e o número que a gente já chegou. O número de mais de 4.800 downloads hoje. Provavelmente amanhã ou depois já vai ter mais de 5.000. O número de motoristas cadastrados. Nós estávamos conversando em off antes ali, eu e o Júnior. Ele, já tem 100 e poucos, né? Já. Vamos deixar em off. Vamos deixar em off, que é um número que eu nem quero conversar sobre o número de motoristas aprovados. Mas a gente pode falar em números de motoristas ativos que estão trabalhando mesmo, que a gente faz acerto toda semana. São mais de 60 motoristas que trabalham ativamente todas as semanas e fazem acerto na semana sequente. Então, são 60 famílias que dependem do nosso negócio para levar ou uma renda complementar ou sustento para casa. Sim. Isso é muito gratificante para nós. E toda semana tem motorista novo chegando. Eles são o oxigênio para o nosso negócio. Eles são a alma do nosso negócio. Então, por isso que a cada início de conversa eu olho para a câmera e falo assim, obrigado, cada motorista que está dispondo o seu tempo, a sua paciência, porque o trânsito não é fácil, a gente sabe disso. Então, gente, é tão bacana quando alguém se doa para ter algo melhor ou se doa para fazer o melhor para ele e para a família dele. Com E certeza. a nossa tecnologia gera essa renda, gera essa oportunidade para todas as pessoas. Não, a gente estava comentando na gravação anterior com as convidadas que estavam aqui, né? E uma delas, eu disse assim, como sempre, né? Tu conhece o Ubra? Já foi falando, como sempre, né? Aí ela assim, sim, tá por toda parte aqui da cidade. Ela respondeu exatamente isso. Ela respondeu exatamente isso, né, amiga? Então, assim, tá por toda, eu só vejo isso, tá por toda parte. Aqui eu digo, então, são os donos são os nossos próximos convidados do nosso podcast, são parceiros do Mateando. E é isso, eu acho muito legal, sabe? Quando nós fechamos a parceria com o Ubra, e aí tem uma casa de eventos aqui na entrada da cidade que tem o logo de vocês, né? Porque vocês apoiam ali também. E aí eu ia fazer caminhada com meu noivo e eu passava ali na frente e eu dizia pro Maico assim, tá vendo? Olha aí, ó, eles patrocinam o Mateando também. Então, tem noção da nossa chiqueza, entende? É porque é algo assim, nós nos deslocamos diariamente. Então, a gente precisa desse suporte. A gente precisa ter pessoas confiáveis e seguras para fazer isso. Ainda mais sendo mulheres. Eu tenho bastante dificuldade com isso, assim. Porque muitas vezes é sozinha, às vezes saio de uma audiência tarde da noite, às vezes saio do escritório tarde da noite. E não é qualquer pessoa que tu pode confiar para te transportar, entende? Nós temos um carro só, então quando meu noivo tá envolvido com o carro, eu fico dependente do Ubra, agora, né, 100%. Ou do meu avô, que é um senhor de 70 anos. E eu não vou ficar incomodando ele toda hora que eu preciso de uma carona. Eu já sou uma adulta vacinada, eu tenho que me virar, né? Então, aí eu peço um Ubra e vou pra onde eu preciso. Tu tem voucher lá, tu pode usar. Não sei, eu uso... Aí eu uso todo momento, todo Mas instante. isso é muito real, por causa que esse cuidado que o Ubra tem é diferenciado. Lá em Santa Maria eu vejo a dificuldade dos carros que não são limpos, né? Os motoristas que fazem de Mas qualquer eu tenho jeito. carro sujo também. Às vezes, depois de uma chuva, Não, acontece, mas olha a quantidade. Até agora, recentemente, teve naquele aplicativo vizinho.
toque, sabe? Aquele que se a gente falar, cai nosso engajamento, sabe? Aquele falaram muito essa semana sobre os golpes que tá acontecendo naquele outro aplicativo de mobilidade também, das pessoas que vão com 2 motoristas e chega lá dentro e é um sequestro, ou fazem coisas com as mulheres. E isso não acontece, porque quando tem uma gestão humanizada, como tem no Ubra, vocês estão de perto vendo quem trabalha, né? E isso não vai acontecer, né? E isso dá mais segurança para as mulheres, principalmente que pegam, que usam tarde da noite, usam para se locomover, enfim, né? Sim, e é algo assim que tu vai com a segurança, sabe? Eu vou tranquila, eu sei. E é muito legal, porque assim, ó, eu vou tranquila e eu também vou conversando. Então eles já sabem. Ah, a doutora mudou o escritório. Ela nem ela nem fala muito, nada. né? Não, Não, time que conversa. Eu sou do time que conversa. É raro esses momentos que eu não... Eu sou do time que conversa bastante, tá? Não só do tempo, assim, eu converso a vida. Então, já sabem, assim... Bah, a doutora tá fazendo a mudança do escritório. Aí, no outro dia, me levaram... de novo. E aí, doutora, já encerrou a mudança? Já tá atendendo? Já tô atendendo, sabe? E agora ficou bom, né? Agora ficou central. Agora ficou central. E sabe, é uma pessoa assim... A pessoa sabe a tua história. Ela te conhece, ela reconhece, lembra de ti, conversa e lembra das coisas que tu falou. E isso é muito legal. Muito Sabe? legal. Tu se sente valorizado como passageiro, realmente. É uma gratidão, né? Uhum. Ouvir isso, Uhum. né? Ser lembrado. Isso toca a alma da gente, né? E tu sabe, Ana, que eu vejo que esse olhar diferenciado com as mulheres, tanto com as passageiras quanto com as motoristas, vem muito de ti. Porque Eu o sinto Thiago, isso. o Thiago é o cérebro, ele sabe muito. O Thiago respira a Ubra, assim como a Ana também. Mas ter uma mulher no time do Ubra faz a diferença Mas porque eu sou traz... dominado por ela. Mas faz total a janta esses diferença, dias, né? a Vitória foi tirar uma foto nossa do time do escritório, assim, eu falei, ih, tá faltando um gurizinho do lado dela. Porque era eu com 3 meninas bonitas. Eu, não, peraí, tá faltando alguém lá pra equilibrar esse time. Assim. Quem sabe o próximo, né? O próximo funcionário, colaborador. Fazer o quê, né? Se as mulheres estão dominando o ambiente de trabalho, se elas são tão competentes, né? Mas eu tava dizendo desse olhar, né, estratégico que a Ana tem com as mulheres motoristas e com as passageiras, também traz essa segurança, porque sabe que eu tenho esse olhar personalizado, humanizado, né, pras mulheres. É exatamente esse cuidado, sabe? Que a gente procura todo dia. Uhum. Passar tanto para os motoristas quanto para os nossos clientes, né? E a grande maioria dos nossos clientes são femininas, são mulheres, Que legal saber né? disso. São mulheres que dependem para ir trabalhar, para levar seu filho para a escola, enfim, para fazer inúmeras coisas que a gente faz. Porque a gente não consegue fazer só uma coisa que nem, né? Os homens são limitados, os é uma homens por são. vez. A gente é aquela coisa, tu faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, ó, eu sempre procuro e digo para todos eles, claro que no nosso ramo ali, até para os motoristas meninos, né? Uhum. É o cuidado, é o bom dia. Não ser aquela coisa assim, ó, seca. Uhum. A pessoa entrou, hoje eu não tô num bom dia, mas infelizmente o cliente não tem. Ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem Né? culpa. Então, assim, a gente precisa respirar. O carro estragou, Né? tô há 3 dias sem trabalhar, tô voltando hoje. Por que eu não vou falar bom dia? Vou E falar aí, aquele. Só se for pra ti? Não, mas o cliente ele não quer saber. Então, pelo menos aquele bom dia. Não quer conversar, tudo bem. Mas tem aquele zelo, aquele cuidado com a pessoa que está dentro do seu carro, dando um bom dia feliz. Não o cliente ou o passageiro fala bom dia e tu fingir de... Uhum. Né? Sim. Porque isso é tão ruim. Falando em experiências, né? Eu Com também, certeza. quando estou em Santa Maria, né? Que lá é a nossa casa, digamos assim, eu evito sair de carro. Porque é um trânsito... Bom, Lorena, tu... Sim. né? Então... Exato. E não vale muito a pena tu sair de carro de casa, porque daí para estacionar é um caos, para sair da onde tu está também é. Então, eu uso muito aplicativo de mobilidade lá. E voltando, pegando esse gancho para dizer, lá eles vão te dar um bom dia, lá eles, sabe assim, não te dão... A maioria das vezes, tu entra e sai... E tu é só mais um número. E só te mostra, assim, o valor. Nem falo, é tanto. Aí tu paga, a chave Pix já tá pendurada, tipo assim, tu não tem um contato. E isso é tão frio, sabe? E é isso que eu... Aqui, em São Gabriel, eu sempre tô reforçando. Deem um bom dia. Ao sair, deseje um bom dia. Deus abençoe. Enfim, alguma coisa assim, ó, que leve um pouquinho de paz. Talvez aquela palavra que você diga mude o dia da pessoa.
Com certeza. Né? A conversa ali, por mais que boba, né, superficial, rasa que seja, mas ela faz parte do teu dia, né? Ela vai gratificando aquilo ali. Tu pode tá passando por um momento, um familiar no hospital, que esteja um momento sensível, um divórcio, né? Uma separação, uma situação com os filhos, ou de saúde, que a gente fica vulnerável também, né? Exato. E tudo isso vai engrandecendo todos esses contatos, essas relações, né? Realmente, como tem essas corridas, às vezes a gente brinca, ó, o Ubra virando ambulância. Sério? Tem muita corrida que a gente leva o pessoal para o hospital. Então, motora, pode ser mais rápido, que eu preciso chegar lá, não tô passando bem. Meu Deus, abaixa o vidro, que se for vomitar, vai... Mas se a gente vai parar pra pensar, estão em vários momentos da vida daquela pessoa, né? Então, a gente precisa ter esse suporte também de entender. Às vezes é por uma coisa boa, às vezes é por uma coisa ruim, né? Mas Exato. vocês estão lá, é isso que importa. E é Pra essa todos os sensibilidade momentos, né? que eles precisam, que a gente sempre conversa, a gente sempre orienta. Mesmo que eles não são nossos funcionários, e sim são nossos parceiros, né? Motoristas, né? Que eles são livres. A gente sempre diz assim, vocês são livres. Mas a gente sempre está ali junto com essa questão humanizada para passar, para orientar a melhor forma possível de como é tratar as pessoas. Porque às vezes, assim, não é porque tu não queira ou porque tu não sabe, mas às vezes acaba que se passa batido. É só mais um passageiro. Não é só mais um Nossa passageiro. última reunião, eu passei o para eles passageiro. toda a estrutura da empresa. Mostrei todo o nosso setor de tecnologia, quantas pessoas tem, a Vitória com marketing, e fui passando por cada parte. E nós trabalhamos com tecnologia. Mas se não tem pessoas, a tecnologia não funciona. Exato. Então, Ainda se eu não, não entender de pessoas, o meu negócio não vai para frente. Então, a gente precisa estar sempre gerindo, gestão. Então, é isso que a gente mais procura estar entendendo e sabendo um pouquinho, compreender as pessoas para estar gerindo crise e situações que surgem todos os dias. Tu falou da gestão de pessoas, né? E eu ia perguntar agora qual é o maior desafio que vocês passam pelo Ubra, né? Porque eu, como advogada trabalhista empresarial, eu vejo muito isso, que a maior dificuldade dos meus clientes é a gestão com as pessoas, né? Tratar com as pessoas, tu ensinar as pessoas, tu investir nelas, tu investir em treinamento, que as pessoas vão se aprimorando, vão melhorando, vão se segurando cada vez mais, se empoderando de si mesmas, para assim conseguir entregar cada vez mais e assim a empresa lucrar e conseguir ainda mais crescer, né? Eu vejo que isso é uma das maiores dificuldades que eu encontro nos meus clientes na minha rotina. E para vocês, qual é a maior dificuldade de vocês, que vocês veem nessa parte do empreendedorismo, na gestão da empresa? Poderia ser simples e curto em falar. É a mão de obra, é as pessoas. Não, calma, vamos lá. Vamos se aprofundar, então. É um podcast, dá para falar bastante. Tá, pode falar. A gente quase nem gosta. Não. Então, assim, ó, como gestor, o que eu mais gosto de ver é ver a evolução das pessoas. E nesse ponto, eu estou muito preparado para quando alguém que era a minha secretária conseguir uma oportunidade melhor e voar. Eu falo, voa, que não é comigo, que não vai dar mais, que vai dar certo. Ou se a Josi amanhã chegar para mim e falar assim, Thiago, agora como gestor aqui, eu me destaquei, beleza, show, mas agora eu vou conseguir ir pra Coca-Cola. E falei que não podia, eu acho, né? Não, a edição bota... Então, tô indo lá pra empresa X. Porque lá eu vou ganhar 3 vezes mais. Josi, voa, porque nesse ponto eu já preparei a Jéssica para estar no teu lugar agora. Ponto. Então, eu vou ficar muito feliz pela Josi ter ido para aquela oportunidade. Se a gente pensa igual. E a mesma coisa, o motorista. O motorista, ele não escolheu ser motorista, eu falei antes, gente. Eu nasci querendo ser motorista. Meu sonho, ser motorista de aplicativo. É uma necessidade. A pessoa precisa daquilo naquele momento da vida. Então, em algum momento da carreira dele, ele se frustrou com o que ele vinha fazendo e terminou estando motorista. Mas ele não deixou de ser advogado para ser motorista. Ele não deixou de ser o que ele era para ele estar sendo motorista.
E daqui a pouco, o motorista vai encontrar a oportunidade no segmento dele E vai deixar. vai voar, ele vai crescer. O meu melhor motorista que me ajudou a fazer o Ubra em São Gabriel não está mais comigo. Uhum. Ele usa o Ubra hoje como motorista, mas como atividade complementar. Uhum. E é um senhor que tem mais de 2.500 corridas finalizadas. Uhum. Como eu queria ter ele ainda, mas seria muito egoísmo meu Uhum. Não deixar ele voar. não deixar ele voar. Sim. Então voa, seu gentil, continua, vai. Mas volta. Mas é algo assim também, né? Que aquela semente que foi plantada no Ubra, algo que eles aprenderam ali, eles vão levar adiante, independente do que eles decidirem fazer, né, daqui pra frente. E eu acho que isso é importante da empresa, esse suporte, esse apoio, porque tudo é aprendizado. Então, algo que vocês falaram em um evento que vocês fizeram, ou a maneira como vocês trataram, ou algo que vocês ensinaram, aquilo ali fica. E ele vai levar aquilo ali adiante em outros relacionamentos, em outros empregos, em outras funções que ele vier a exercer. Mesmo que não seja com o Ubra. Aquela semente que foi plantada por vocês vai germinar ali. E vai crescer e vai se tornar algo maior. É a nossa marquinha. É. Pode parecer tão mínimo, talvez, na vida das pessoas, mas é a nossa marca. Ela ficou ali. Ela se fez presente em algum momento, né? Seja na vida do motorista ou até na vida de um passageiro, de um cliente. Nós temos clientes, né, que mudaram, foram transferidos aqui de São Gabriel. Uhum. E até eu recebi mensagens há poucos dias. Quando é que vocês vão estar com o Ubra aqui na cidade tal? Eu fui transferida. Uhum. E eu estou sem locomoção. Não é bem assim. Uhum. Primeiro ela mandou mensagem para o escritório e pediu meu número particular. E eu disse, não, para as meninas, pode passar, não tem problema. E a gente... Porque eu estava em Santa Maria nesse dia. E ela disse, ai, por favor, o mais rápido possível, venham. Então, é uma marquinha. Uhum. Por mais curto que foi o período, né? Que nós chegamos aqui, porque ela já estava há mais tempo, com certeza. Mas que ela vivenciou, que ela usou, a gente marcou. Tanto que ela está lá em outra cidade. E lembrou de vocês. E lembrou de nós. Com Ela disse, ai, aqui não tem. E os que tem, assim, meu Deus. Ela só dizia assim. Uhum. Então, assim, isso é gratificante demais, é gostoso, sabe? Saber que a gente tocou, né? Que a gente deixou uma marquinha naquela pessoa de um trabalho humanizado, de um trabalho bem feito, bem elaborado, né? Que um serviço com muita gratidão. Com certeza. Né? Isso. E, Thiago, como é que vocês garantem que o trabalho do motorista seja bem reconhecido, seja apoiado? Quais são os benefícios que vocês proporcionam aos motoristas por parte do Ubra? A Lorena sempre com pergunta difícil. Ainda bem que ela direcionou pra ti, ó. Direcione pro Thiago que eu faço um ganchinho aqui, ó. Eu vou começar pelo repasse. O nosso repasse é o melhor que tem do mercado. Repasse do motorista é 80% para ele, sem letrinhas pequenas. Então, eu tenho um concorrente aí que ele fala a mesma coisa. O meu repasse é o melhor do mercado e é 80%. Mas tem letra pequena. Na verdade, números. Sim. Então, existem... O motorista, a gente precisa ser claro e transparente para ele, ainda mais falando de dinheiro. É a hora que eu mais encho folhas do flip charge lá, que eu chamo de Felipe. Então, é a hora que eu mais rabisco lá, onde eu mais mostro, assim, ó. Procuro ser mais matemático e claro, porque eu tô trabalhando com o dinheiro dele. Eu tô mostrando para ele como que nós trabalhamos. É 80% para ele, e ele paga isso na segunda para ganhar a campanha na quarta ou na quinta. Ponto. E, diante disso, quando eu já falei em campanhas, ele pode reverter tudo que ele pagou através das campanhas pro bolso dele também. Ou seja, ele pode estar ganhando gasolina. Agora, a nossa atual campanha, indicação de cliente do motorista, quando esse cliente chama uma corrida, independente se é com ele ou com outro motorista, o motorista ganha 50 centavos por corrida realizada daquele passageiro. Então, é algo novo. Tem uma que a gente indicação, trouxe. né? Um valor por indicação, que legal. Então, é algo novo pro motorista isso, onde ele vai estar ganhando quando um passageiro chama e outro motorista realiza. Então, menos ele vai estar pagando para a empresa pelaquela corrida que aquela pessoa X ou Y chamou
e realizou com o aplicativo. Então, é um benefício novo que a gente traz, e é para inovar mesmo isso, e isso entra direto no conta corrente dele de motorista dentro do aplicativo. Agora, indo para outras parcerias, a gente tem parceiros, não um plano odontológico, é um dentista, uma clínica odontológica na cidade que tem um valor diferenciado para atendimento aos motoristas. Eu estou fechando também, creio que essa semana, no máximo semana que vem, com um plano assistencial de saúde, onde o motorista ele vai ter um custo reduzido e, dependendo do volume de corridas que ele fizer, o Ubra vai pagar o plano de saúde dele, o plano assistencial. Então, é cuidando do motorista para a vida dele, porque a gente precisa deles bem. Sim. E não só barateando a operação dele, que eu sempre falo, ao abastecer o carro todos os dias. Eu tenho uma rede de postos, é a maior rede de postos do Rio Grande do Sul, que é nosso parceiro, que tem um preço reduzido para os nossos motoristas. Eu estou usando essa rede, inclusive, para a expansão da empresa, onde cada cidade que eles têm vai ter uma sede nossa lá. Então, aí entra o Ubra Santa Maria no futuro. E na sequência, a gente tem outras cidades onde tem essa rede de postos que a gente vai estar presente aí dentro do Rio Grande do Sul. Olhando para a nossa operação nível nacional, a gente já está chegando agora, como a gente falou no início da nossa conversa, em Santa Catarina. Temos negociações no Paraná, temos negociações no estado de São Paulo. Olha, tem muita novidade por vir ainda. Fico feliz em saber disso. Que joia. É bacana. Voa, né? Ubra, voa. Vamos voando. Um passinho de cada vez. Sim. Bem... E vocês como casal, qual, assim, citem 3 características de cada um. O Thiago cita 3 da Ana, a Ana cita 3 do Thiago, que vocês acham que se complementam, que trazem ainda mais esse crescimento. Falando de casal, já que é um episódio especial para Dia dos Namorados. Junho. Quero características que vocês se complementam como casal de cada um. Que vocês acham que, assim, nesses pontos do Thiago, nesses 3 pontos do Thiago, olha, ele é excelente. E na Ana eu reconheço isso, que ela me ajuda, que ela me impulsiona, enfim. Vocês podem falar mais do que eu, né? Bom, a dona Ana... Olha, é dona, né? Sabe por que eu brinco com dona? Primeiro porque ela não gostava quando chamava ela de dona, né? Era pra instigar, né? Incomoda. Mas daí eu justifico, porque ela é a dona. De mim todo. Ela é a dona do gordinho aqui. Ai, Deus. Agora eu vou ficar vermelha. É uma coisa tão normal, né? É algo tão normal pro casal, mas quando se toca, assim, de falar um pouquinho da intimidade. Dá um senso. Não, a Ana, ela é muito... como é que eu vou explicar? Ela cobra muito. Eu preciso achar a palavra. Ela é exigente. Ela faz eu me superar todos os dias, não só como empreendedor, mas como marido e como pai. Exato, né? Porque, né, se não fosse os filhos, ali também dão um suporte, a gente faz por eles, né? Eu não tenho filhos, mas faço pelos meus afilhados também muitas vezes, né? Chegou. E é um assunto... É um tópico sensível, né? Porque é muita coisa que, pra empreender, a gente abre mão, né? Abre mão do tempo com os filhos, abre mão do tempo com os amigos, com a família, com os pets. Do nosso próprio tempo, às vezes, da né? Da gente se mesmo. desgastando mental e fisicamente pra construir aquele negócio, né? Então... Olha a Vitória, viu? Tinha que ter câmera do estúdio pegando nela. Né? Então, é verdade. Essa superação, esse desafio que a gente fala desde o início de empreender e ser um casal empreendendo, envolve isso. E nós vendemos o nosso tempo todo pro Ubra. A gente abriu mão realmente de muitos momentos em família e o nosso tempo ficou curto. Então, por isso que cada viagem em Santa Maria... Até as crianças que não são mais crianças, enfim. Mas pra sempre, né? Minha mãe sempre diz, pra sempre, meu bebê. Eles valorizam mais cada ida nossa pra lá. Então, é bacana. Então, cada viagem que nós fizemos em família é diferente hoje em dia
diante do projeto e do compromisso que nós assumimos com aquelas mais de 60 famílias em São Gabriel e com aqueles mais de 40 motoristas que já estão me esperando quarta-feira que vem em Araranguá. Enfim, gente, a gente vai conseguindo ver a nossa importância na vida de outras pessoas e vendo o quanto isso também é gratificante para nós, o quanto nos eleva a um nível de responsabilidade. De responsabilidade não só com a nossa empresa e com a nossa família, mas de importância que a gente tem na vida de outras pessoas. Com certeza. Então faz isso nesse momento, a gente se curvar para nós mesmos e falar, Thiago, se cuida que tu precisa ter uma saúde melhor, uma saúde, uma rotina mais controlada para que você consiga progredir. E para isso delegar, né? Para te conseguir cuidar de ti. Justamente. E aquele negócio que a gente falou antes, de primeiro a gente começa para depois a gente melhora, graças a Deus a gente está conseguindo melhorar agora tendo pessoas. Sim. É porque quando a gente trabalha muito, também o corpo sente, né? As responsabilidades, bastante. o estresse. Nossa, eu sei, sempre quando eu fico estressada, cheia de responsabilidades, né? O corpo a gente sente, é espinha, é dor na bichinha, é dor de cabeça, é enxaqueca, não sei o que. Várias coisas, né? Enche o corpo, ele nos obriga a parar, né? Ele diz, Thiago, tá demais, dá uma calmada. Já que tu não quer parar, eu te paro. É isso. É tipo isso. Fala, de dona você. Ana. De você. Ele é o Mentira. cara Ele é o cara. que eu escolhi. Né? Que nós nos escolhemos todos Há quantos os anos dias. vocês estão juntos? 18 anos. Eu A gente aguento ela mais escolhe que a mãe todos dela os dias. aguentou ela. O Thiago, pra mim, ele é o cara mais inteligente que tem. É o cara mais humano. E nele eu me espelho. Eu digo assim, sabe quando tu olha pro teu parceiro e diz assim... Admira, aboba. E talvez coisas que a gente acaba não falando no dia a dia, não com palavras, assim, com o olhar. Mas ele é o meu espelho. No último episódio... Eu escolhi, sabe, assim, pra todos os dias amanhecer, abrir os olhos e agradecer. Deus, obrigada pelo pai, pelo marido, por tudo. Exato, né? Admiração é uma questão que, nossa, pra mim tá muito presente. No último episódio que a gente teve a gravação do Mateando, que a gente conversou com a Cassi e com a... Jaque Teixeira. A gente falou no final do episódio, assim, questões que nos chamavam a atenção no relacionamento, né? Porque se você não assistiu, vai lá no último episódio do Mateando Cast, que a gente falou sobre noivas, tendências, no mundo dos casamentos em 2025. E no final a gente finalizou, né? Com essa pergunta, né? Sobre questões que eram importantes pra gente no relacionamento, né? E eu elenquei que a admiração pra mim é muito importante, porque se tu não admira a pessoa que tu ama, que tá contigo, tu não tem aquele amor, ele não existe. Pra mim não existe, porque a pessoa tem que ter pontos positivos e questões pra te admirar ela, né? E é tão bom quando a gente tá com alguém que a gente sabe que tá lutando por aquele negócio, tá lutando pelaquela família, está junto contigo, não é tu sozinho, né? Vocês dois têm essa conexão que faz lutar juntos e essa admiração é muito importante, né? E o quanto vocês têm isso presente um com o outro é muito lindo. É importante a gente conseguir admirar ou respeitar até o defeito do próximo, né? Sim. Então... Porque a gente não é perfeito. Não tem como. E hoje em dia as pessoas, essa questão da admiração, os relacionamentos hoje em dia, eu acho assim, até uma crítica social em relação a isso, né? São muito passageiros, é muito rápido. As pessoas amam e desamam, assim, numa velocidade absurda, sabe? Que nem a velocidade da luz. Assim, só que amor... exatamente, sabe? E estão juntos, aí daqui a pouco separam, e daqui a pouco estão com outra pessoa. E tudo bem, cada um é livre pra fazer o que quiser da sua vida. Mas eu penso que amor é construção. Dia a né? dia. Dia a dia. Tu começa a se relacionar com alguém... porque tu achou bonito, ou porque tu, enfim, ficou atraído e tem uma paixão. Mas paixão não se sustenta. Paixão não sustenta relacionamento. Então, o que sustenta relacionamento é o amor. E o amor é escolha. Tu escolhe amar aquela pessoa ali. Todos os dias. Todos com os dias. defeitos, com as imperfeições.
buscando sempre ajustar. Né? Sim, sempre na conversa. E outra coisa que eu observo, assim, é que as pessoas hoje, assim, admiram mais a questão financeira. Ah, se vai me proporcionar algo, se vai comprar algo pra mim, se vai me dar alguma coisa. Sendo que eu me lembro bem, assim, quando a gente começou a se relacionar, eu e o Michael, a gente vai fazer 13 anos juntos agora em setembro. De relacionamento em geral, né? E quando a gente começou a se relacionar, a gente não tinha nem plano de telefonia no telefone, entende? Aí eu furtava o telefone da minha avó, que na época tinha crédito da Vivo, e ele furtava o telefone da mãe dele pra poder falar comigo. Então, um dia de noite eu pegava da minha avó, no outro dia ele pegava o da mãe dele, e assim a gente ia pra conseguir se falar. Eu comecei a estagiar em 2015, quando eu entrei na faculdade, e eu me lembro que minha primeira bolsa de estágio foi R$450. Eu peguei aqueles 450 pila, a primeira coisa que eu fiz foi ir naquela empresa de telefonia com V, que não é patrocinador, então nós vamos falar, a roxinha aquela. Eu fui naquela empresa de telefonia e comprei um plano de telefonia pra eu ter crédito pra falar com ele. E é o mesmo número até hoje, é o mesmo plano de telefonia, a mesma empresa, tudo, graças a Deus, mas assim... E foi uma coisa que foi construída. O pai dele conta que um dia acordou de manhã, assim, tinha um bilhete dele. Pai, me deixa um dinheiro aí pra eu pagar a passagem de ônibus pra ir ver a Alexa. A gente não tinha dinheiro nem pra passagem de ônibus. Não, e essas dificuldades, elas acabam, né? Se tu não tá fortalecido, acaba com o relacionamento. E vão existir outras dificuldades, entende? Naquela época, não tinha crédito do telefone, não tinha... Na época era R$5 uma passagem de ônibus. Hoje é muito mais caro, claro. Mas não tinha 5 pila pra pagar a passagem de ônibus, sabe? E vocês superaram. E hoje tem outras dificuldades que juntos a gente vai superar. E quanto caminharam também, né? E vão vir outras. E sempre vão ter momentos bons, momentos ruins. Só que quando a gente decidiu, não, estamos juntos, somos nós dois contra o mundo, é nós dois contra o mundo. E aí a gente vai fazer o que for possível, entende? Cada vez vai ter uma coisa melhor pra comemorar e pra ser grato, poder fazer uma janta juntos na nossa casa, poder dançar lá ouvindo uma música gaúcha enquanto a gente tá preparando a janta, ficar com a Preciosa. Mas vão existir dificuldades. E isso que é o legal do relacionamento, que tu escolheu construir. Exato. E que nem com os filhos, né? Vou tocar mais um pouquinho. Chora mais um pouco, Thiago. Da nossa decisão, quando nós decidimos São Gabriel, não foi decidido da noite pro dia. A gente conversou. As crianças, voltando a falar, as crianças, elas estão lá e vão permanecer lá. A gente tem uma casa, a gente tem uma pessoa, Tia Rê, né? No coração sempre, tá lá, sempre cuidando deles. Na nossa conversa, quando a gente falou, estamos indo, eles foram os maiores incentivadores para nós. Né? Não, vamos lá. Agora vai vir férias. A gente vai estar lá com vocês, assim como eles estiveram aqui. Esse ano nós não vamos viajar, porque a gente vai estar com a empresa. Não, nem se preocupa. A gente vai estar junto com vocês lá, vamos, pai, mãe. Sabe? Victor, Luiz e Betina, os meus senhorinhos. É a minha inspiração diária junto, sabe? Porque tudo que a gente faz, a gente precisa ter um motivo. E cada motivo tem que ter uma ação. É verdade. E a nossa motivação é isso, né? É pensar nos nossos filhos, é pensar na construção do nosso relacionamento todos os dias, porque um relacionamento ele não vem pronto. Tu constrói ele, tu edifica ele, tu aceita, tu molda. Não é moldar de mudar a pessoa, entende? Porque a gente não pode chegar aí, eu vou te mudar, porque desse jeito não tá bom pra mim. Não, a gente precisa moldar para que fique bom para os dois. Né? Aceitar as diferenças, que a gente tem bastante, né? Eu acho que todo casal, todo casal pessoas, tem. Não é aquela encaixe perfeito que nem tem o ditado, metade da minha laranja, do meu limão, seja lá o da pera. Não existe. Isso é só em conto de fadas. A vida real é essa. É tu acordar todos os dias querendo fazer dar certo. E fazer dar certo. Exato. Né? E construir cada vez mais e deixando legados, né? Com princípios em família, amor, dedicação, Deus. Né? E é isso que a gente busca todos os dias, deixando aí não só para nossa família, mas enfim, para todas as pessoas que nos cercam. E vocês acham que conseguem equilibrar bem esse papel de sócios, parceiros do negócio e parceiros da vida, né, amorosa ali? Às vezes casado? não. Às vezes sim.
É aquele Tem semana que equilíbrio, Lorena. não, tem semana que sim. Às vezes a gente faz um agendamento e... Coloca na agenda. E às vezes aquele dia da agenda não deu certo, né? Por A ou por B, a gente muda a data do agendamento e assim a gente vai indo. Às vezes, que nem eu digo assim pro Thiago, ali nós moramos no escritório. Às vezes eu tô descendo, ele tá subindo, né? Às vezes... A gente se encontra na escada. A gente se encontra na escada e diz tudo bem, daí eu vou abrir o meu WhatsApp, é eu que tô descendo, tem um monte de mensagem dele lá, né? Ou vice-versa, então a gente vai conciliando. E vocês conseguem, eu acho, a resposta, eu já vou dizer, eu acho que não, mas eu vou perguntar. Vocês conseguem, agora a gente desligou a chavinha Ubra, somos a chavinha casal Thiago e Ana. Quando a gente vai pra Santa Maria. Aí vocês conseguem. Daí a gente consegue. Atualmente a gente consegue. Agora a gente já está conseguindo, até há poucos dias não. E Porque é importante isso, né? Não, porque assim, ó, o negócio ele tem um tempo para maturar. As pessoas têm um tempo para se ambientar e estarem aculturadas com a cultura da empresa. E esse tempo passou, graças a Deus. Então, eu tenho uma cultura hoje muito bem implantada com as pessoas que estão ali. Então, desde o motorista chegar e elas conseguirem resolver e como resolver, sem conversar com o Thiago ou com a Ana, perfeito. Eu fiquei hospitalizado esses dias, uma semana. Nada parou. Tudo continuou. Então, isso foi fantástico, porque... Olha, fantástico, tá hospitalizado. Não, mas... Não, fantástico na moda que a dentro- empresa reflexão, flui. dentro daquilo que eu falei para vocês antes, o quanto eu tô conseguindo descentralizar as coisas do Thiago para que as coisas se resolvam. Ah, mas é o Thiago que cuida do financeiro, que vai estar fazendo o Pix. Mentira. A Ana já faz o Pix também. Então, e se a Ana der uma dor de barriga na Ana e o Thiago não tá, a Josi vai fazer o Pix, azar, tamo... Sim, Vai a empresa receber. empresa precisa girar independente, né, do CPF, né? Isso aí. CNPJ é uma coisa, CPF é outra, mas ao mesmo tempo, o CNPJ ele é influenciado, como a gente falou no início, pelos valores do CPF. Não tem como não. Com né? certeza. É um liga o outro. Um liga o outro. Não tem como dizer desmembrar, desligar. Dizem, né, que não existe CNPJ forte num CPF fraco, né? Não tem como. Então, por isso que a gente também precisa ter esse momento de pausa e de se cuidar e de se valorizar e de estar com a nossa família. Justamente, por com isso que eu certeza. falei antes, aquela hora ele... Opa, respira, Thiago, que o corpo Desacelera. já falou. Exatamente. Eu botei uma pressãozinha aí, tá, meninas? Pra ele se cuidar, né? A gente precisa. Eu peguei e falei, não, vamos parar. Se tu não parar, né? Eu tô indo. Eu vou levar de arrasto, que nem eu disse assim. Se tu não tá indo por bem, vai por mal. Porque é o natural. A gente parar no ano e fazer um check-up, cuidar da saúde, cuidar da mente. Né? Sim. Pra Não poder- pode negligenciar com a saúde, exato. Jamais. Para poder cuidar das pessoas. Né? E se a gente cuida de pessoas, a gente precisa estar bem. O Exato. melhor possível. Com Né? certeza. Para poder transmitir essa paz, essa maneira que a gente trabalha. E foi muito bom. A gente parou não. Ele parou, foi pro spa dele uma semana lá. Baixou foi o bem ritmo. cuidadinho, né? Tava lá correndo, fazendo Não, e deu mas eu tudo nunca certo. mais vou voltar. O doutor ainda falou, daqui 60 dias a gente vê se a gente faz cirurgia ou não. Eu, epa, não vai fazer não. Não. Ele vai rever. Vamos pensar que não, né? É. Tudo no tempo, eu costumo dizer, tudo no tempo de Deus. Se a gente está aqui foi porque Ele projetou para nós estarmos aqui. Tudo que estiver para acontecer conosco já está escrito, Sim. já está feito. Ele não se adianta nem se atrasa. O tempo Não. dele é perfeito. Exato, Ele é a única, o único perfeito que tem é Ele, é Deus. Então, a gente não pode dizer, eu não quero tal coisa, não vou fazer tal coisa, ou vice-versa. É viver, Exato. é sentir o dia, todos os dias, porque Ele já está pronto. Ele já está lá, escrito por Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Exatamente. E qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar para os empreendedores? A gente já se encaminhando para o final. Uma mensagem, cada um de vocês, deixaria para os empreendedores, especialmente os casais que estão pensando em empreender juntos. Como vocês também empreendem juntos e é uma inspiração para a gente. Acreditem. Ciência. Paciência e acreditem.
Olhem um no olho do outro, conversem. Planejem juntos. Planejem juntos. Mas planejar junto é planejar tudo. Tá? Quando a gente fala tudo, é porque tu se torna um só. Então, façam esse planejamento. Sentem. Se é só o casal, sentem só o casal. Se tem filhos, sentem com os filhos. Façam eles se sentirem importantes. E dono do projeto também. Isso, é dono do projeto, porque eles fazem parte disso, né? Procurem sempre fazer toda essa projeção juntos. Quando a gente fala juntos, é falar tudo. Desde do lado bom, quanto do lado não tão bom. Do que pode ser, do que não pode ser. Alinhar as expectativas, né? Tudo. Fundamental sempre. Então, é isso. Eu diria isso Porque para os casais, ou não casais também, né? Que vão empreender. Sejam Sócios, transparentes. Seja aquilo que vocês queiram que as pessoas sejam para você. Tenham metas e objetivos bem definidos. Façam um planejamento do que precisa ser feito para chegar naquelas metas e objetivos. Pode ter a viagem para os Estados Unidos, mas se ela está mais difícil, traça a viagem para Porto Seguro primeiro. Exato, né? Torna Então, aqueles objetivos alcançáveis, né? E não impossíveis. Justamente, a gente precisa ter o gosto de ter conquistado aquele objetivo, aquela meta X, a meta Y, para depois ir para Orlando, lá na Flórida, e tudo mais. Abdicações. Se tiver que fazer, faça. Não quer dizer que você não vai fazer logo após. Abdicar de algo hoje é para que tu tenha um futuro próximo, algo talvez até melhor daquilo que você ia fazer hoje. Agora. Sim, Exato. com certeza. Então, faz parte do processo do crescimento, abdicar. Todo o tempo vendido para o teu negócio hoje é fruto que você vai colher amanhã. Então, se eu vendi hoje 18 horas do meu dia para o Ubra, com certeza amanhã ou depois eu vou poder vender só 8 horas por dia do meu dia. Para poder ter outras 10 junto com a minha família. Sim, com certeza. Ai, que lindo Ai, que isso. poderoso. Né? Ai, adorei. Foi um episódio maravilhoso. Só tenho a agradecer a ter vocês aqui. Uma honra pra gente, né? Ter esse parceiro maravilhoso. Que além de parceiros, amigos já, né? Que a gente tem junto com a gente. E é uma gratidão vocês abrirem a da vida pessoal de vocês, íntima também. Se permitir nessa vulnerabilidade da gente se abrir das coisas não é fácil, né? Mas sempre com empatia, com acolhimento. A gente sempre busca fazer com que as pessoas expressem o melhor de si e se expressem o sincero de dentro do seu coração, que eu acho que isso é o mais bonito, né, do Mateando, a gente conseguir conectar essas histórias, essas vivências, essas experiências de cada um e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês foi muito importante pra gente. Sim, com certeza. Foi um episódio, assim, inspirador. Foi maravilhoso conhecer um pouco mais a história de vocês como casal, como empreendedores. E tenho certeza que quem acompanhou, que quem assistiu, também, né? Tiveram vários insights, assim, e com certeza vai fazer a diferença também na vida dessas pessoas. Quem quiser conhecer mais sobre o Ubra, conhecer mais sobre como funciona a empresa de vocês, quais são os canais, né? Como que as pessoas chegam até o Ubra? @UbraSG. E qual a localização do escritório lá do centro mesmo? Rua Tristão Pinto, 296, bem no coração de São Gabriel. Muito legal. Que legal. E Lorena e Alex. A Vitória tá ali, né, de testemunha ali nos bastidores. Eu queria uma câmera ali no rostinho dela. Vocês quebraram aí uns paradigmas hoje. Porque vários, né? Porque quando nós recebemos o convite, e eu disse, meu Deus, eu falar... Eu só que fico no bastidor sempre. Eu sempre estou do lado do Thiago. Eu sempre estou com ele, mas eu quase nunca apareço. Porque eu prefiro, assim. Eu sou aquela que estou do lado, edificando e ajudando ele, né? Essa parte a gente sempre combinou, né? Sim. De ser ele. Mas quando recebemos o convite de vocês duas, Thiago olhou para mim, Ana, você precisa ir. Você precisa aparecer, meu amor. E eu disse, Deus... Se tu tá me colocando é porque eu vou conseguir. Conseguiu e conseguiu. Foi um episódio com maravilhoso. Então, assim, ó, muito obrigada por esse carinho, por esse acolhimento de vocês. Pode ter certeza, assim, que foram dias, assim, que
Quando eu recebi a notícia, não foi fácil. Eu fiquei... Como orei assim, muito. se acalma? Eu orei bastante, sabe? Para que eu chegasse aqui e conseguisse expressar da melhor forma, sabe? Porque quando a gente tem esse... É um travamento, né? Com Nós certeza. somos humanos, né? Sim. Eu disse, Deus, só destrava e deixa. E fluiu de forma maravilhosa. Deixa aí no Não, Deus te capacitou, tá? É Excelente. Isso. Obrigada. Foi Mesmo, incrível, de coração. Ana. Gratidão para sempre, gurias. A gratidão é toda nossa. É, com certeza. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E além de vocês também, a gente não estaria aqui com esse projeto maravilhoso se não fossem os nossos patrocinadores. O Mateando Cast, ele é um oferecimento de vários empreendedores e empreendedoras incríveis que estão conosco. Dentre elas, a fotografia por Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia. Beleza pro Clínica Art Beauty, expert em procedimentos de alto padrão. Storymaker Vitória Rodrigues, social media, designer, videomaker, transformando sua marca em um visual autêntico e estratégico. Cuias personalizadas, bombas, enfeites de chimarrão por Cimarrão Campeiro. Não é só sobre chimarrão, é sobre amor. Limpeza de pele e massagens por Leonardo Moreno, da Skyline Autocuidado e Bem-Estar. O nosso style, a nossa imagem pessoal, muito bem alinhado e pensado pela Raíza Ramos, que transforma a sua imagem para refletir quem você é de verdade. A nossa marca, né? Coincidentemente, a Érica Baggio aqui, né? Que criou todo o logo do Mateando Cast, do Mateando com as Advogadas, do nosso Clube do Livro, né? Aprimorando também a nossa imagem para que a gente tivesse a autoridade. Um design de marcas com autenticidade e exclusividade em cada traço. Beleza por Mary Kay, através das diretoras Graciele Aguiar e Verônica Pereira, que também já fizeram um excelente episódio aqui conosco, né? Semijoias Ananda, que traz detalhes que transformam o básico em extraordinário. E, por fim, mas não menos importante, Ubra, São Gabriel, justo, correto e seguro. Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Por lá você acompanha os cortes do podcast e os demais episódios, que é toda quinta-feira, às 19 horas, no Instagram, no Spotify e também no YouTube. Isso. E antes de finalizarmos, a gente precisa agradecer as nossas apoiadoras, porque tá todo mundo louco aqui pra atacar, né, esses salgados e esses docinhos maravilhosos. A Jana Pires com os salgados, sempre pensando em todos os detalhes pra recepcionar e entregar o melhor. A doceria Olga, através da Flávia, que são umas delícias, assim, né? É de comer rezando, de Não, tão e os bom. detalhes, as forminhas verdes, no outro episódio tinha até... tem aqui, ó, docinhos com o M do Mateando. Então, são os detalhes, né, que a gente valoriza tanto. E os nossos looks maravilhosos por Cris Dunk Boutique, uma loja lá de São Gabriel que abraçou... Santa Maria. Desculpa, já tô São Gabriel, já sou uma gabrielaense, né? Vira São Gabriel. Cris Dunk Boutique... Uma loja lá de Santa Maria que abraçou o nosso projeto e nos embeleza sempre com looks maravilhosos. Hoje a gente aqui toda na tom terrosa, aqui meio bordô, meio vermelha, assim, ó. Ana, tu vais amar. Tu vais amar. Não, é roupas para todos os corpos, assim, com... Licença linda e elegante. Eu amo. E olha, o contato depois, por pode favor. deixar. Todas as informações estão na legenda aqui desse episódio, que vai ao ar tanto no YouTube quanto no Spotify. Agradecemos, né, vocês que estão aqui conosco, que assistiram esse episódio até o final. Não deixem de comentar nesse vídeo, também comentar no Spotify o que mais gostaram, qual foi o maior insight. E contamos com vocês no próximo episódio do Mateando Cast. É isso, pessoal. Muito obrigada e até mais. Até mais. Tchau, tchau.